Olá, oi, boa noite. Oi, Nai, tudo bom? Oi, Sô. Oh, vocês estão bem? Tá todo mundo chegando? Sejam muito bem-vindos. Bora começar nossa live de hoje. Deixa eu fechar a bagunça aqui que tá um buraco aqui atrás de mim. Eu guardo a roupa das crianças, eu estou. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem por aí? Tá tudo tranquilo? Muito obrigada por quem está aqui presente. Vocês são incríveis na minha vida, nem tem como. Gente, eu tava toda bonita, de cabelo ao vento, mas não deu, eu tô pingando. Tá muito calor, não tá do jeito que eu quero o cabelo, mas tá bom, tá assim, tá tudo tranquilo. Vocês estão bem? Hoje como que vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando. Ah, quem que tá querendo entrar aqui ao vivo? A Simone? Olha que eu chamo, hein? Eu chamo. Como que vocês estão, gente? Queria agradecer vocês, a presença de vocês aqui. Boa noite, Val. Seja muito bem-vinda. Eu sou muito feliz de voltar aqui às lives. Vocês sabem, oi, sim, boa noite, que eu gosto muito de essa troca aqui. Eu acho que é muito... Assim, eu adoro gravar stories. Eu sempre tô aparecendo pra vocês. Mas essa troca aqui, nossa, assim, é muito, muito, muito essencial. Assim, por mim, eu fazia live toda semana, que vocês enjoariam de mim, né? Então, assim, é melhor ficar só nos stories, que aí quando vocês querem, vocês pulam, né? Vamos lá, gente. Hoje eu vim falar de um assunto que vocês muito me perguntam sobre isso. Algumas pessoas que me perguntam, infelizmente, não vai poder estar presente na live, mas eu vou deixar salva para que possam assistir, para que possam saber um pouco, né? Tranquilizar o coração, vamos dizer assim. Como que vocês sabem, né? O que eu sempre conto aqui, eu tive 3 filhos, eu tenho 3 filhos, na verdade, mas eu tive ao total 5 gestações nessa minha vida de mãe. Eu assustei bastante, porque a princípio, logo que eu era nova, na verdade, quando eu tinha meus 15 para 16 anos, o médico sentenciou a minha vida como que eu não poderia ter um filho, né? Na verdade, gerar um filho. Não é que eu não poderia ter um filho, eu poderia adotar, né? Mas ele não falou que eu não poderia gerar um filho. Que o diagnóstico, infelizmente, ele me impossibilitaria de ser mãe, assim, da minha barriga, vamos dizer assim. E aquilo ficou muito marcado pra mim, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muitos anos, assim, desde pequena, que eu sonho em formar minha família, né? Eu sempre falo aqui pra vocês que eu, infelizmente, eu não tive, né, uma família dos sonhos. Meu cabelo tá aqui bem no rosto. Eu não tive uma família dos sonhos, né? Aquela família Doriano, meu, tava mais pra K-Bom. Tava bem lá embaixo, assim, sabe? Então, assim, eu tinha muita vontade de ser mãe. Então, assim, o ser mãe, pra mim, era muito, muito, muito presente na minha vida, sabe? Eu lembro que quando eu era mais nova, quando eu conheci meu marido, assim, eu tinha meus 16 anos e eu morava com a minha tia. E ela falou assim pra mim, que quando você entrar na igreja e tal, e eu falava, eu não ligo pra entrar na igreja, eu quero ser mãe. Então isso já vinha de nova. Então quando esse médico falou pra mim, Juliana, você não vai ser mãe, e aos 18 você vai ficar numa cadeira de rodas dependendo de outras pessoas, aquilo veio assim como, acabou comigo, sabe? Porque tirou meu sonho de ser mãe, e isso eu tô falando de 30 anos atrás. 30, 29, 28 anos atrás. Porém, até hoje, nos dias de hoje, eu recebo mensagem pelo direct que médicos falam a mesma coisa. Eles continuam pontuando que a gestação, que a pessoa com artrite reumatoide, né, ou com uma doença autoimune, enfim, não pode gestar. Até nos dias de hoje. Então, assim, por isso que eu gosto muito e gostaria muito de fazer essa live justamente para que vocês percebam, né, que não é a doença, o diagnóstico que te impede, né? Porque se vocês pararem para pensar, eu fiquei doente com 11 anos de idade. E na época que eu fiquei doente, eu estava praticamente em formação. Eu estava formando meu útero, eu estava formando
tudo eu tava formando, né? Então eu poderia sim não poder gerar filhos. Eu acabei acreditando no que ele falou pra mim, porque eu não engravidava, eu já tinha meu marido, né, na época. E assim, eu fiquei, eu não vou conseguir engravidar, eu não vou, né, poder ter filhos. E aquilo perdurou, gente. E quando eu casei, eu lembro nitidamente que um mês antes de casar, eu fui até o médico. E eu falei pra ele assim, doutor, eu tenho um sonho de ser mãe, né? Eu vou poder gerar filhos? Ele falou, aí esse outro médico, que já não era esse médico que me sentenciou lá atrás, que eu já mudei de médico, ele falou assim, você pode até tentar ser mãe, porém você vai ter que fazer um tratamento muito intenso hormonal. Porque você toma corticoide, você tomou altas doses de corticoide e o corticoide anula, né? Ele te torna infértil, né? Foram essas palavras que ele usou. E eu tomei, ele falou, nem se você começar a tomar anticoncepcional, olha assim o tamanho, porque assim, eu falo o tamanho da ignorância, né, da pessoa, porque se você conversar com qualquer reumatologista, ele não vai falar pra você, olha, você nem toma anticoncepcional porque você não vai engravidar, porque não existe isso. Não existe, gente. Na verdade, eu podia engravidar como qualquer outra pessoa, porque eu, na parte de ginecológica, tava tudo ok. Meu útero tava bem, eu não tinha nada assim que me dificultasse, né? Que me trouxesse, na verdade... Oi, Dé, tudo bom? Quanto tempo, que saudade! Que me trouxesse, na verdade, essa impossibilidade de gestar. Enfim... Aí eu peguei e falei, bom, se eu não posso engravidar, então eu não vou tomar anticoncepcional. Então eu nunca tomei anticoncepcional. Na época que eu namorava e depois de casar. De repente, com 3 meses, né, que eu tava de casada, eu comecei a sentir muito mal-estar, muito sono, muito enjoo. Porém, eu já não estava, né, para quem me perguntou, né, uma das perguntas eram essa, eu não estava, já estava em remissão, na verdade. Eu comecei a tomar o cloridrato de cloroquina e fiquei assim, tomando. E esse cloridrato, ele me trouxe a remissão muito cedo. Então eu comecei a tomar ele com 15 anos para 16 e quando eu estava com uns 18 anos eu já estava em remissão. A minha doença já dormiu nessa época. Então, assim, quando eu engravidei do Matheus, que é o meu mais velho, eu já estava em remissão, então eu não estava tomando medicamento. Só que eu tive uma gestação antes do Matheus, chamada gestação anembrionada. Vocês já ouviram falar? A mulherada que tá por aqui já escutou falar sobre essa gestação? Eu tomei um baque, porque assim, eu tava, né, aí quando eu comecei com os enjoos, os primeiros sintomas, eu comecei a perceber que eu tava, tipo, tá estranho aqui. Fui fazer um exame de sangue, de urina, e no exame de urina apresentou, né, a gravidez, e eu fui fazer um exame de sangue, e no exame confirmou a gestação. Beleza, já tinha marcado pré-natal, já comecei, porque na época eu não tinha convênio médico, então fazia pelo SUS. Então eu fui marcar meu pré-natal e na primeira consulta tudo ok, mediu, viu tudo direitinho, viu que o útero estava fechado, beleza, perfeito. No segundo mês, quando eu fui para o ginecologista, me deu um sangramento. Já escutou, Dé? Então, é muito difícil, gente, muito difícil. Me deu esse pequeno sangramento e eu fiquei assustada, né? Eu tinha 26 anos, 25 quando eu engravidei do Matheus. Aliás, antes de engravidar do Matheus. E aí eu peguei, fui correndo pra médica, a médica me deu um pedido, falou, olha, faz particular o seu exame seu ultrassom pra ver. E quando eu fiz o ultrassom, me veio que eu estava com... assim, não tinha nada. A gestação anembrionada, você faz o saco gestacional, você tem tudo bonitinho. Só que o embrião, ele não fecunda. Então, ele não sabe, não começa assim a formar os bracinhos, essas coisinhas. Então... o médico falou assim pra mim, eu tava tomando um medicamento pra segurar minha gestação, ele falou, olha, pode parar de tomar, porque você vai abortar.
E aquilo, assim, foi muito triste pra mim, muito triste, porque aquilo é como se tivesse me dado, né, a certeza que eu não poderia gestar, vocês entendem? Porque, assim, pra mim eu era muito leiga no assunto, né, e eu nem perguntei pra ele se isso tinha relação com a minha gestação, com o meu diagnóstico, porque eu sempre fui acostumada, uma coisa que eu sempre falo para vocês conversarem com o médico de vocês, seja ele qual for, ou ginecologista, ou especialista em quadril, ou reumatologista principalmente. Vocês têm que ter essa abertura com eles, porque vocês precisam, né, de informações. Vocês não podem procurar no Dr. Google, porque isso daí eu sempre brinco, na verdade, mas é uma brincadeira séria. Eu falo que se vocês forem pesquisar, colocar no Dr. Google sobre artrite reumatoide, logo que vocês são diagnosticados, vocês só vai ver isso aqui, ó. Vocês só vai ver coisa ruim, só coisa feia assim de se ver, porque assim, não é que eu tô falando que as minhas mãos são feias de se ver, só que uma pessoa que recebe o diagnóstico, quando ela vê uma cena dessa, uma mãozinha assim, à primeira vista, vocês vão pensar que, ai, tudo bem, ai, só vai ficar com uma mãozinha torta, não. Vocês vão falar, meu Deus, como que eu vou ficar desse jeito? Então, assim, primeiro, não pesquisem em Dr. Google nenhum, né? Porque você tem que ter um especialista que te passe informação. Só que eu cresci, gente, com essa percepção de que eu não podia conversar com o médico, porque eu nunca tive essa liberdade, vocês entendem? Eu sei que muitos de vocês também têm isso, sofrem por isso. Enfim, aí eu não perguntei pro ginecologista se tinha relação. E ele falou, você para de tomar o remédio, isso foi numa terça-feira. Você vai abortar até o final dessa semana. Se você não abortar, você vai ter que fazer curetagem. E assim aconteceu. Eu abortei no sábado. Graças a Deus. Deus foi tão bom pra mim que no dia que eu abortei, meu marido estava em casa porque eu perdi muito sangue, eu desmaiei. E ele estava ali, me deu todo o cuidado, me ajudou. Não precisei fazer curetagem, que a gente sabe que machuca, né, a curetagem. Enfim. E aí aquilo eu tive certeza. Eu falei, não posso engravidar. Infelizmente, eu vou ter que pensar numa possível adoção, né? Porque por mais que eu pensasse, gente, até hoje, se eu falo com meu marido, a gente fala que a gente tem um sonho de adotar, né? Não é que isso não fazia parte da minha vida, só que eu queria gestar, vocês entendem? Eu queria realizar aquele sonho de sentir mexer, de ter meu bebê lá. Só que como veio tudo isso, o médico falando, a minha perda, eu falei, não é pra mim engravidar. Conclusão, engravidei do Matheus 1 mês depois. E eu não sabia que eu estava grávida. Eu voltei para o ginecologista para fazer um ultrassom, para ver se estava tudo limpinho, se estava tudo ok, se precisava, tudo, enfim. E quando eu voltei, ele fez o exame e falou, peraí que eu vou fazer um exame em você. E ele fez o exame de ultrassom na hora e eu estava grávida do Matheus. Então aquilo pra mim foi muito, muito uma felicidade assim que eu nem posso falar pra vocês. Que ó, vocês imaginem, quem já é mãe sabe, quem não é mãe ainda sonha em ser mãe sabe o quanto isso assim é muito importante pra gente, né? E eu engravidei do Matheus. A minha gestação do Matheus, gente, foi muito, muito bem. Assim, eu tinha picos de dor porque eu tenho artrose. Então eu preciso de medicamento para dor. Mas a única época que eu fiquei sem corticoide foi na gestação do Matheus. Eu não precisei tomar, porque na época que você tá grávida, né, 5 miligramas, quando você passa, assim, você não precisa ficar preocupada, né? Ai, nossa, eu tô tomando corticoide. Primeiro, assim, de tudo, quando você faz um plano de engravidar, você tem que falar com o seu reumato, olha, eu quero engravidar, mas com esse medicamento você não vai poder engravidar. Então, você quer engravidar agora, você pode esperar um pouquinho, porque, gente, tem medicamentos que você pode tomar durante a gestação. A cloroquina é uma, que se eu tivesse engravidado na época que eu estava fazendo tratamento com a cloroquina, eu poderia engravidar e não traria malefício para o meu bebê. O metotrexato já é um medicamento que a gente tem que ter muita, muita cautela para engravidar. Porque se você engravida, corre riscos, assim, não é que assim, ai meu Deus, engravidei tomando metotrexato, acabou minha vida. Eu fiz uma live com a doutora Ana e ela já explicou isso. O certo é você ficar um tempo, depois que você parar de tomar o medicamento, você ficar um tempo para você poder
engravidar, porque até o metotrexato sair do organismo. Esse é o certo. Então, assim, quando você inicia um medicamento com metotrexato, o ideal, ou outras medicações, eu não sei o nome de todas, assim, então eu vou entrar só nos que eu já tomei, tá? Por isso que é interessante vocês falarem e ter essa abertura de conversar com o reumatologista, porque é os dois, é o ginecologista e o reumato que vão trabalhar em parceria. Vocês entendem? Então vocês precisam ter essa confiança. Vocês não podem se automedicar. Ah, não, eu posso tomar isso. Não, tudo em excesso, tudo além prejudica vocês e a gente não pode se prejudicar ainda mais do que a gente já faz o tratamento, já tem as nossas dores. Agora você imagina você tomar um medicamento em excesso que nem o corticoide. Muitas de vocês me mandam mensagem que vocês se automedicaram com o corticoide. Tipo, o médico deu 10 miligramas, você já estava nos 20. Não faça isso, gente, nunca. Porque se você se automedicar, você tá melhorando as suas dores, mas você tá prejudicando outros órgãos, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você tem muitas coisas que podem acontecer se você se automedicar. Enfim, deixa eu ver. Se eu engravidei aos 38 anos, estava bem em remissão e foi tudo perfeito. Parei também com toda a medicação e agora a bonita voltou com tudo. Tem mais? Não. Então, exatamente. Eu não sei se o seu bebê tá com quanto tempo. Porque o que acontece, né? A mulher, depois que ganha o bebê, se ela fica bem durante as gestações, que nem eu fiquei super bem. Eu trabalhei até, tipo, faltando 15 dias pro Matheus nascer. E eu vou falar uma coisa, eu trabalhava numa empresa que não aceitou a minha gestação. Ela falou assim, não, por que você engravidou, que você não sabe... Ela perguntou pra mim, assim, você não sabia que existia método contraceptivo? Eu tava casada há 3, 4 meses com meu marido, como assim? Método contraceptivo? Não, que existia laqueadura. Eu falei, como assim eu vou fazer laqueadura? Eu falei, eu tenho 25 anos, como que eu vou fazer laqueadura? Mas enfim, ela não aceitou minha gestação e ela não podia me mandar embora. Então ela ficou me punindo, sabe? Então eu tinha que ir fazer serviço para ela, tipo, andando. Ela não me dava o dinheiro total da condução. Eu ia a pé e eu com o barrigão do Matheus. Eu fiquei bem barrigudona, né? Eu não tenho foto do Matheus, porque na época que o Matheus nasceu, a situação tava bem baixa e era a transição, sabe? Da máquina normal para a câmera digital. Então, assim, só quem era top que podia tirar foto com aqueles lá, né? Que não era o meu caso, enfim. Então eu não tenho muito foto da gestação do Matheus, eu tenho pouco. E aí, quando o Matheus nasceu, o normal é a mulher ter o puerpério, né? Que é quando a mulher, ela tá frágil, ela tá, tipo, sobrecarregada. Muitas vezes ela não tem uma rede de apoio, muitas vezes ela não tem quem auxilie. E é o bebê chorando. Gente, eu vou falar uma coisa. O Matheus chorava muito, porque eu não sei, eu ganhei o Matheus no hospital público. E eu não sei, eu dei o primeiro banho nele, né? Eu que dei. A enfermeira foi lá e falou, olha, você tem que levar o seu bebê pra tomar banho. Eu falei, mas eu nunca dei banho, gente. E eu pensava, eu vou derrubar, olha o tamanho das minhas mãozinhas segurando ele, eu vou derrubar ele, era muito pequenininho. Conclusão, eu dei o primeiro banho nele. Só que eu não sei se foi o fato de eu estar tensa e eu passar essa tensão pra ele, sabe? Que o bebê sente, né? Ele sente desde a barriga, você acha que ele não vai sentir depois? E eu acho que eu passei essa minha insegurança pra ele, então o Matheus chorou até os 3 meses, todos os dias no banho, com qualquer pessoa que desse banho nele. Ele chorava, sabe quando o bebê fica assim, ó, desesperado. E eu falava, meu Deus, e aquilo lá entrando dentro de mim, e aquilo lá me deixando nervosa, e aquilo lá, sabe? Eu ficava assim. Então, assim, a mulher, ela já tem o puerpério, que fragiliza muito o nosso emocional. E a nossa doença é o quê? Nosso diagnóstico. Ele faz o quê? Ele pega nosso emocional. Então, assim, por isso que, assim, por mais que você faça tudo, você tente trabalhar o seu psicológico, não adianta. Quando a gente tá vivendo aquilo, é diferente. Por isso que é ideal, imprescindível, você ter o acompanhamento com os 2 médicos. Não é porque você tá grávida, que você tá passando com ginecologista, que você tem que abandonar
o reumato. Não, é lá, é parceria, gente, é junto. É perguntar, olha, eu quero engravidar, olha, eu tenho tantos meses para engravidar. Eu tô com uma seguidora nova, recente, eu não sei se ela tá aqui, mas ela tem sonho de engravidar e ela tá tomando, iniciou metotrexato, né? E eu falei pra ela, eu falei, olha, ela falou que a médica pediu pra ela tomar um anticoncepcional pra ela, tipo, evitar a gestação, e ela quer muito ser mãe. Eu falei, mas faça seu tratamento, né? Você tá com quantos anos? Ah, tô com 20 e poucos, então foque nesse tratamento primeiro. Foque na sua... Não precisa, gente, pra vocês engravidar, vocês não precisam entrar em remissão. Vocês não precisam, mas vocês precisam estar com a doença controlada. Porque assim a médica pode mudar uma medicação, alterar a medicação. Por isso que vocês precisam conversar com a médica. Vocês entendem isso? Deixa eu ver aqui se tem aqui. Peraí, parei com metotrexato em junho para poder engravidar agora. Porém, estou em crise e nem sei o que fazer. A reumato quer entrar com cinzia, mas estou preocupada. Lori, né? Eu vou te chamar de Lori. Mas você tá em crise de dor, provavelmente, né? Pelo que eu entendi, você tá em crise com as dores, né? E você tá tomando algum outro medicamento pra artrite ou você parou com qualquer medicamento? Você só tá com remédio de dor? Me conta aqui pra mim acompanhar. Também engravidei aos 38 em 38 em remissão da EA, tomando Mira. Tomei até os 8º mês, ó. Parei e voltei aos 4 meses que ele nasceu. Você tomou o Mira até os 8 meses de gestação, né? Isso, Mi? Exatamente, é isso que eu falo. Na verdade, a situação é você ter a Cita com um bebê de 2 aninhos. É isso, né? Então, mas você tá fazendo acompanhamento, você abandonou, porque assim, o que a gente faz, gente? Eu não sei vocês, mas eu passo em mais de 7 especialistas. Mais de 7 especialistas. Eu tava até fazendo as contas, assim, com quem que eu tenho que passar agora, com quem que eu tenho que, sabe, assim, desse jeito. Isso cansa. Cansa demais, demais. Gente, eu passo com especialista em cabeça e pescoço, eu passo com reumato, eu passo com especialista no quadril, eu passo com especialista em joelho, eu passo com especialista em ombro, eu passo com otorrino, porque eu fiquei surda, né? Porque eu tenho uma doença também, né? Eles não dão 100% de estar vinculada à artrite reumatoide, mas tem associação porque me piorou na gestação. Nas 3 gestações que eu tive, eu já comecei com essa perda auditiva na gestação do Matheus. Na gestação do Lucas, piorou. E na gestação da Alice, eu perdi totalmente a audição do ouvido direito. Agora o esquerdo tá ruim também, mas eu já operei o direito. Então, assim, são muitos especialistas. Isso cansa, só que você não pode abandonar seu tratamento. Não abandone de jeito nenhum seu reumatologista. Por mais que seja cansativo, por mais que seja exaustivo, tomar medicamento. O medicamento é essencial, gente. Eu brinco com vocês quando eu falo assim pra vocês. Gente, se vocês pesquisam no Dr. Google, vocês vão encontrar mãozinha assim. Porque essas mãozinhas, as deformidades mais acentuadas, elas foram provenientes de falta de tratamento. Então, não deixe seu tratamento. Aí, eu até brinquei com uma seguidora. Ela falou assim, o que acontece se eu não tomar a medicação, né? Se eu não fazer. Eu falei, se você não tomar a medicação, se você não fizer o seu tratamento, você vai ficar com essas sequelas. Essa é a nossa realidade, infelizmente. E eu quero que vocês entendam isso, sabe? Porque eu não quero que isso fragilize vocês de uma maneira negativa. Não, estimule vocês a começarem o tratamento, a acreditarem no tratamento, a confiarem no especialista, sabe? O vídeo que eu postei esses dias aí pra vocês, de uma seguidora que agradeceu pelo fato de ela ter procurado um outro reumato, é isso que eu quero. Eu quero que vocês fiquem bem. Eu não quero que vocês tenham sequelas irreversíveis, difíceis. Sabe, esses dias eu vi um comentário, um rapaz mostrou os pés dele com um pouco de deformidades e falou, nossa, como que eu evito isso? Aí uma pessoa falou assim, isso daí não tem como evitar, e mostrou a mão dela. Aí quando ele mostrou a mão dela, ele falou assim, nossa, sinto muito por você, por que você sente por mim?
sabe? Assim, e ela ficou tão, assim, chateada, assim, depois ela fez um comentário, ela, não, tudo bem, eu já aprendi a viver nessa situação. E é exatamente isso. O porquê que, assim, a gente não quer ter deformidades, óbvio. A gente não quer ter sequelas da doença, óbvio, sabe? Só que a gente não pode julgar outra pessoa. Eu não gosto que me julguem como incapaz, porque eu não sou incapaz, sabe? Quando eu tive meus filhos, gente, eu fui muito julgada. Eu fui julgada de uma maneira muito, muito triste, de desacreditarem da minha capacidade como mãe, de eu poder dar um banho no meu filho, de eu poder trocar meu filho. Eu não conseguia trocar, sabe, esses macacões. Hoje em dia a gente tem esses macacões da Carter's, né, que é de zíper, é uma benção, mas eu não tinha. E eu tinha dificuldade de fechar o botão, mas eu fechava, eu demorava o meu tempo, mas eu demorava. Eu tinha muito medo do Matheus. O Matheus foi muito, nossa senhora, sabe aquelas mães doidas? Eu ficava, nossa, com medo dele pegar friagem. Tanto é que o menino teve bronquite alérgica, de tanto que eu era assim. Não anda descalço, não tira o pé do chão, não toma gelado. Eu era desse jeito, de tanto medo que eu tinha. Outra coisa que me perguntaram, que eu já vou falar, que eu ainda tenho mais 2 filhos pra falar. Se eu tive medo, se eu não tinha medo de ter filhos, que esses filhos viessem a ter o mesmo diagnóstico que eu. Eu não tenho medo deles terem um diagnóstico, primeiro de tudo, porque hoje, graças a Deus e à medicina, nós temos ótimos especialistas, nós temos ótimos medicamentos, né, voltados para IJ, voltado para artrite reumatoide, e é nisso que eu quero que vocês foquem, né? Eu não tenho medo, porque assim, se caso meus filhos vierem a ter os primeiros sintomas, eu sei que hoje em dia eles estarão muito bem assistidos. Segundo, eu não sei se eles vão ter, porque eu não tinha, quem teve artrite reumatoide, que eu acho que tinha artrite reumatoide, porque minha avó tinha a mãozinha um pouquinho pior que a minha, foi a mãe da minha mãe. Porém, ela tinha artrose, que a gente sabia que ela andava bem arqueada, só que a gente não era tão bem informada que nem a gente é hoje, né? A gente não tinha nem Dr. Google. Então, assim, por isso que eu falo que se vocês forem pesquisar na internet, vocês só vão ver coisa ruim, porque é isso que eles mostram, né? Por isso que vocês têm que focar aqui, nessa rede de apoio, nas pessoas que passaram pelo diagnóstico, mas que conseguem ter uma qualidade de vida e que conseguem ter filhos, que não é isso que vai impedir vocês. Não, acreditem. Não é o seu diagnóstico que vai impedir você de gestar, né? Você pode, assim, ter um atraso na gestação, dependendo da idade que você foi diagnosticada, o tratamento que você fez, você não pode gestar no começo. Isso sim dificulta, porque às vezes você pode entrar na menopausa e você, sabe? Então isso dificulta. Agora, a artrite reumatoide, a doença ou o diagnóstico, não. O diagnóstico, ele não impede você de engravidar. Jamais. Então, assim, você pode perguntar para qualquer médico, né? Quando eu fui engravidar do Lucas, porque assim, a princípio eu só queria o Matheus. Então, assim, quando eu ganhei o Matheus, eu não tive, mesmo no puerpério, eu lembro que eu sentia dores, mas as minhas dores, elas eram suportáveis com medicação. E eram por conta da artrose. Eu não tinha dores voltado para a artrite. A artrite, ela permaneceu controlada. E assim eu segui. Só que aí, como a minha artrite não, a artrite reumatoide que eu tive, ela é muito severa, então ela agrediu muito as minhas articulações. E aí quando eu engravidei do Matheus, eu já tinha prótese. Foi uma outra pergunta que vocês me fizeram. Eu já tinha prótese, já tinha as próteses antes de alguma das gestações, de todas. De todas as gestações, eu já tinha as próteses de quadril bilateral, tá, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Já fui em diversos especialistas também, é tenso. Boa noite, desde Portugal. Ju, a todos os presentes lá na live. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Eu passo no reumato uma vez por mês, porque também tenho artrose, prótese de joelho direito. Mas era meu sonho e, apesar de tudo, Deus capacita, com toda certeza, sim. Deus capacita muito, muito. Sou muito grata a Deus, primeiramente, por Ele ter me presenteado com os meus filhos. E segundo, por eu ter tido, né, a capacidade de cuidar dos meus filhos sozinha.
Eu não tinha babá, não tinha quem. Não, eu tinha meu marido, porém meu marido precisava trabalhar e eu estava em casa. Então, assim, não duvidem da capacidade de vocês. Não duvidem jamais, não deixem ninguém dizer pra vocês que vocês são incapazes de nada, pra nada, gente, na vida. Pra nada. Você sabe o seu limite. Você sabe. Eu lembro que quando eu engravidei da Alice, nossa senhora, nossa, você é doida, você é doida. Doida por quê? Doida por quê? Porque eu quis ter uma família grande, porque eu quero ter uma casa assim, uma doideira, que é a minha casa, mas que eu sou muito feliz por ter meus filhos perto de mim. Por que que eu sou doida? Sabe? Enfim. Diagnóstico de artrite psoriática. Estou em Celoxib. Meu gineco disse que não vai se responsabilizar, pois é melhor falar por apelido, que é mais fácil. Cínzia só foi liberado para gestantes nos Estados Unidos. Ah, entendi. Ele não quer. E não tem uma outra medicação que ele possa substituir, a princípio, para você poder realizar esse seu sonho? Já fui em diversos especialistas também, é tenso, é muito difícil, gente. Eu já passei em muitos especialistas que me falaram cada barbaridade. É que na época eu era muito nova, então, e como eu tive uma doença muito severa, que eu não me mexia, não me movimentava, isso assim, as pessoas que chegavam em mim e falavam que eu não ia conseguir, eu acreditava, porque assim, realmente eu não tô conseguindo, sabe? E aquilo fazia com que eu acreditasse. Só que conforme você vai acreditando naquilo, você vai tomando para si aquilo lá, aquilo só vai trazer coisas ruins para você. Isso que eu aprendi. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Isso que eu trago sempre para vocês. Ju, eu jamais vou me esquecer quando fui diagnosticada. Foi quando eu te conheci. E o quanto você me ajudou. Eu nunca vou me esquecer disso. Você é muito especial, sabia? Muito obrigada, Dé. Você é do... Gente, a Débora, ela foi uma das minhas primeiras seguidoras. E a gente se conversava muito, mas enfim, ela deve estar atribulada, que ela trabalhava num consultório, mas assim, foi uma querida, a gente se conversava muito. Eu sou muito feliz por todas vocês que estão desde o início até agora, sou muito feliz, muito grata. Confio no seu reumato. O meu médico liberou o uso do Mira para mim na gestação. Fiquei bem, meu bebê nasceu ótimo, exatamente. A gente tem que confiar no médico e não pegar, sabe por quê, gente? Porque se você falar assim, não, então tá, ele não se responsabiliza, mas nos Estados Unidos está liberado e eu vou tentar. Só que, gente, se acontecer alguma coisa, né, você vai se sentir culpada, sabe? Então, assim, não faça nada sem o consentimento do seu reumato. Pergunte para ele se tem alguma outra medicação que você possa utilizar. Se você pode engravidar tomando aquela medicação. Tem tantas medicações, gente, tem mais de 26 medicações específicas para artrite reumatoide. Não é uma, não é duas, não é três, é 26. Então, uma dessas, ela pode te ajudar no controle da doença e te trazer o sonho que é de gestar. Eu acho que tudo tem que ser muito bem conversado. Você não é doida, você é muito maravilhosa. Muito obrigada. Ai, gente, adoro, amo vocês de paixão. Segundo o reumatologista, somente o cinza não ultrapassa a placenta. Mas ele não se responsabiliza isso? Ele falou que, tipo, ele não ultrapassa e não se responsabiliza. É isso que eu entendi? Bem, enfim. E quando eu comecei a pensar, porque entre o Lucas e o Matheus, eu tive novamente o despertar da doença, né? Infelizmente. Ela veio e ela, tipo, começou a me prejudicar bastante, porque eu sentia muitas dores, gente. Porque a dor da artrose, ela é uma dor chata, e é uma dor, assim, que conforme você vai se movimentando, ela é como se você estivesse lubrificando a articulação. Por mais que você não tenha quase mais, né? Mas é como se você estivesse lubrificando. Então, essa articulação, conforme você vai mexendo, demora uns 20 minutos, meia hora, você já vai começando a sentir o movimento, beleza. A artrite não. Ela é uma dor enjoada, é uma dor que fica, tipo, parece que ela fica cutucando, assim, você, sabe? Então, assim, se você vai pegar alguma coisa, te fragiliza o pulso, você não consegue segurar. Se você vai segurar uma garrafa dessa daqui, você não consegue.
É uma dor chata, uma dor quando começa essas dores, ela é muito chata. E ela é muito, assim, eu sofri bastante, porque eu sentia necessidade de voltar para o medicamento, né? E eu falei, não, vou voltar a tomar. Quando eu voltei para o reumato, eu já mudei de reumato, porque a reumato que eu passava abandonou. O reumato abandonou o convênio, sumiu, não sei para onde foi. E eu fui procurar uma outra. E essa outra, ela iniciou o metotrexato. Aí foi meu primeiro contato que eu tive com o metotrexato. E aí ela falou para mim, não, de jeito nenhum você pode engravidar. Você começa a tomar anticoncepcional ou tomar alguma coisa. Aí o que eu fui fazer? Eu coloquei o Mirena. E aí eu coloquei o Mirena, fiquei 5 anos sem menstruar. Aí fiquei muito bem, gente, muito bem. E entre o Mirena e a gestação do Matheus tem essa diferença porque eu não tomava anticoncepcional, não tomava nada. Eu fazia a tabelinha, sabe? Foi na fé em Jesus que eu não engravidei nesses 5 anos, porque depois de 5 anos eu coloquei o Mirena. E aí eu fiquei sem menstruar durante 5 anos e fiquei muito bem. Só que o ginecologista falou, olha, Juliana, a gente tem que trocar. Não, você não pode ficar com o Mirena. Só que ele tava saindo do lugar. E aí quando eu tirei, eu falei, ai, agora eu vou tentar engravidar. Falei pro maridão, falei, vamos tentar? Vamos tentar. O Matheus tinha 10 anos quando eu engravidei do Lucas. E veio o Luquinhas. Só que eu já estava em remissão novamente, porque eu tomei durante 3 anos o metotrexato. E o metotrexato nesses 3 anos, ele me trouxe a remissão. Aí vocês vão falar assim, nossa Ju, mas eu já tomo tantos anos, eu nunca entrei em remissão. Por quê? Vamos lá, eu vou falar o que o meu reumato da época falou pra mim. A artrite que eu tenho, que é a artrite idiopática juvenil, é um diagnóstico que pega crianças, né? De 0, na verdade, até 16 anos. É considerado artrite idiopática juvenil, que antigamente era conhecida como artrite reumatoide juvenil. Mudou de nome porque agora ele pega várias outras coisas. A artrite que eu tenho, na verdade, ela pegou todas as minhas articulações, né? Então, ela é poliarticular. Então, todas as minhas articulações eu tive artrite reumatoide e eu tenho artrose. Eu não tenho uma articulação que eu não tenha artrose. Eu já tirei radiografia do meu corpo todo e todo o meu corpo é comprometido, desde o meu pé até o meu pescoço, até aqui, ó, a mandíbula, tudo tem. Quando eu abro a boca, faz crec, minha boca, aqui, ó, no cantinho. Então, quando eu entrei em remissão a primeira vez, que foi com a cloroquina, o médico disse pra mim assim que eu ia entrar em remissão muito rápido, porque o diagnóstico é como se você tivesse dado um susto nele, e esse diagnóstico, ele meio que controlou, então ele controlou muito rápido, e o metotrexato não foi diferente. Então, em 3 anos, eu consegui a minha remissão. Então, só que da cloroquina, eu parei totalmente do medicamento. Outra coisa que vocês me perguntam, se eu continuei ou se eu fiz desmame da cloroquina, não. Ele tirou o medicamento, eu só continuei com o corticoide e com o medicamento para dor, ou Tilenol, ou ibuprofeno, ou dipirona. Quando eu engravidei do Lucas, eu já estava há 2 anos sem o medicamento. Então, eu não corri o risco de ter o perigo de engravidar. Porém, eu tinha muito medo da doença retornar. Eu tinha muito medo. Então, quando eu engravidei do Lucas, eu tentei, assim, de todas as maneiras, ficar zen, sabe? Não me estressar. Só que eu me estressei muito com o Matheus, meu mais velho. Sabe quando a gente pega coisa por outra pessoa, assim, na gravidez? Eu peguei pelo Matheus. Normalmente pegam pelo marido, né? Eu peguei pelo Matheus. Então, nossa, o Matheus começava a falar e eu falava, para. Eu fiquei muito nervosa. E aí eu comecei a me policiar. No começo, tá? Depois não. Comecei a me policiar pra ficar calma, porque eu tinha a minha preocupação de depois de ganhar o Lucas, da doença reativar novamente. Então, eu tinha muito medo. Na gestação do Lucas, eu tomei corticoide a gestação toda, até o final. Não fiquei sem corticoide, porém eu estava com a dose mínima, que é a dos 5 miligramas. Então, ele não causa malefício para o bebê.
O porquê que a gente fica sem medicação na gestação, o corticoide principalmente? Porque o nosso corpo, Deus é tão sábio, que na época que a gente engravida, o corpo libera corticoide para poder formar o bebê, né, as partes internas do bebê. Então, o nosso corpo libera uma quantidade muito grande. Então, por isso, muitas vezes você pode ficar sem o corticoide tranquilo. Se você se sentir bem sem corticoide, o seu corpo tá liberando, entendeu? Então, não fique apreensiva. Ou se você tá tomando 5 miligramas também, é muito tranquilo. Deixa eu ver aqui, ginecologista que não responsabiliza. Ah, tá. Ele pediu pro reumatologista fazer um laudo se responsável. Ó, vou falar uma coisa. Quem entende, por mais que o ginecologista ele estude tudo, seu reumato, ele dando o aval, ele fazendo a carta, claro que ele vai fazer a carta, o ginecologista vai pedir a carta, porque ele quer, tipo, se exonerar de alguma coisa, sabe? Só que se o seu reumatologista, ele indicou esse medicamento, não se preocupe, né? Confie no seu médico. Se ele está dizendo isso pra você, confie no seu médico. É que nem eu falei pra vocês. Hoje em dia nós temos muitos medicamentos, né? E muitos medicamentos que eles não ultrapassam a barreira da placenta. Então, assim, se ele falou pra você, confie nisso, né? Confie no seu ginecologista, no seu reumatologista. Deixa eu ver. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Você é uma inspiração. Suas postagens dão injeção de ânimo. Tenha certeza disso. Quantas vezes eu estava mal, entrei no Insta e me deparei com suas postagens. Ai, me deu uma injeção de ânimo. Gente, eu gosto tanto de estar aqui presente para vocês, porque vocês me fazem muito bem, né? Vocês falam quanto que eu ajudo vocês, mas vocês me ajudam muito. E eu sou muito grata a isso, por vocês assim na minha vida. Minha eterna gratidão a vocês também. Muito obrigada. E eu ganhei o Lucas. Quando eu ganhei o Lucas, eu já tinha uma rede de apoio maior. Então, assim, eu tinha as minhas sobrinhas que me ajudaram, né, bastante. Então, não fiquei sozinha, sabe? O Lucas era uma criança que amava tomar banho, foi muito diferente. Então, o meu puerpério, por mais que foi assim, que o meu leite tava querendo secar tudo, porque ele teve muita cólica, o Lucas. Nossa Senhora, Jesus! Me deu trabalho com cólica. Mas ele foi uma gestação, um puerpério tranquilo, assim, sabe? Porque eu queria tanto o Lucas. E as 3 gestações que me perguntaram também foram cesáreas, tá? Meus 3 partos foram cesáreas. Por quê? Por conta da prótese, né? Porque quando você está, né, numa mesa para ganhar o seu bebê no parto normal, o seu joelho fica muito próximo aqui do seu peito. E não pode, porque esse tipo de movimento você não pode. Não sei se agora com as novas próteses que tem, se pode fazer esse tipo de movimento. A minha não pode. Então a minha indicação era cesárea, então eu tinha que ser cesárea. E eu ganhei o Lucas tudo e eu tava muito tranquila. E aí eu falei, bom, eu vou tomar anticoncepcional. E eu comecei a tomar anticoncepcional. E pra evitar, né, de engravidar, porque eu falei, aí eu falei pro maridão, falei, olha, não veio a menina. E então, né, vamos se contentar aqui com o que a gente tem. E aí eu tava programando dele operar. E aí, da Alice, do Lucas pra Alice, eu tive outra gestação. Então eu engravidei novamente e eu tava fazendo dieta. E eu senti um mal-estar assim, e quase que eu desmaiei. E aí eu fui fazer exame e eu estava grávida, né, de um bebê. E na verdade eu não sei se era uma gestação anembrionada também, tá, gente? Porque com 2 meses eu perdi também. Quando eu descobri, eu já tava com quase 2 meses. E quando eu comecei a ter sangramento, aí eu falei pro meu marido, ó, eu tô tendo sangramento. Ele já foi pegar o medicamento pra mim começar a tomar, pra evitar de abortar, pra tomar não, mentira, que era por baixo, sabe? Colocava pela vagina. E aí eu fiquei, só que começou um sangramento muito intenso. Ninguém da minha família sabia que eu tava grávida, porque eu tinha muito medo de julgamento, né? Como julgam, né? Como as pessoas elas julgam muito a incapacidade da gente, né? E a gente não é incapaz. E eu sempre falo, se eu precisar, eu peço ajuda. E eu não tenho vergonha de pedir ajuda, eu não tenho vergonha de pedir ajuda para abrir garrafa de água em mercado. Eu peço pra moça, você pode abrir para mim, por favor? Eu não tenho vergonha,
né? Por isso que eu gosto muito de deixar claro para vocês aqui da importância de vocês confiarem em vocês, confiarem na capacidade de vocês, porque quem diz, né, o seu limite, né, ou até onde você pode chegar é você. Não admita que ninguém desmereça, né, todo o seu serviço, tudo que você faz, até em empresa, tá, gente? Até nas empresas, não deixem que te desmereçam, né? Uma outra coisa, um outro assunto que eu quero abordar aqui com vocês, porque assim, eu sofri muito, né, por conta disso, das pessoas não acreditarem em mim na empresa, de acharem que eu era incapaz, e eu não sou incapaz, mas isso é outra pauta. Enfim, e aí eu tive essa gestação quando eu cheguei com a minha mãe, aí eu tive que ligar pra minha mãe, porque meu marido tinha que ficar com o Lucas, que era bebê, aqui em casa. O Lucas não tinha 1 ano ainda quando eu engravidei dessa terceira vez. E eu corri com a minha mãe com muito sangramento, eu chorava, porque eu me sentia culpada. Porque quando eu descobri que eu tava grávida, meu marido tava desempregado, eu falava, meu Deus do céu, eu tô grávida, ele tá desempregado, o que a gente vai fazer da vida? Sabe? Eu me senti, porque eu sempre me preocupei com os outros. Eu sempre me preocupava com o que os outros iam falar, com o que os outros iam me julgar. Eu sempre me preocupei assim. Então, por isso que eu tomei coragem de começar a postar aqui pra vocês, porque eu quero que vocês mudem, virem a chave. Não se preocupe com as outras pessoas, com o julgamento das outras pessoas, né? Vocês não têm uma doença contagiosa que vocês precisam ficar se preocupando de ter contato com outras pessoas. Vocês têm uma doença que vocês podem viver com ela, tá? E eu quero muito que vocês foquem nisso. Vocês podem viver com artrite reumatoide, ou com lúpus, ou com espondilite, ou com síndrome de Sjögren. Vocês podem viver com qualquer doença autoimune. Vocês precisam se tratar, vocês precisam cuidar do seu tratamento certinho, levar à risca, mas não deixe que ninguém ofenda vocês ou desmereça vocês, tá bom? E aí eu engravidei, fui correndo para a maternidade. Quando eu cheguei lá, eu já tive um aborto, um sangramento muito intenso, muito grande. E aí a minha mãe, o médico falou, olha, eu vou fazer um ultrassom, mas ela tá abortando. E quando fui fazer ultrassom, já não tinha, já tava murcho, né? Então ele não sabe se foi uma gestação embrionada novamente, né? Que a gestação embrionada, na verdade, o corpo que ele meio, pelo que o médico me falou, né? O corpo ele meio que acha que tá na hora de engravidar e ele vai, fecunda o espermatozoide, só que o espermatozoide vai embora, mas ele continua, né? Não é uma gestação psicológica, engravidei mesmo, eu tive aborto. E aí eu perdi. E aí eu fiquei me sentindo muito culpada, porque eu falava, meu Deus, eu não queria. Não é que eu não queria porque eu não tinha vontade de ser mãe de um terceiro, é porque os outros iam me julgar, é porque o William estava desempregado, sabe? Eu sempre fiquei preocupada com isso. Eu sempre liguei, me incomodava, porque as outras pessoas se incomodavam. Mas é a minha vida, né? É a minha casa. Se eu quisesse ter 3 filhos e ser mãe solteira, tudo bem, porque é a minha vida e a minha casa. Vocês entendem? Então aí, quando eu perdi, eu me senti culpada. Eu falei, nossa, eu não queria esse bebê, né? E aquilo lá me deixou muito triste mesmo. Enfim, e eu perdi em setembro, e quando foi em abril do outro ano, engravidei da minha cerejinha do bolo, ou como disse a pediatra, a pimentinha do bolo, da Alice. Mas Deus já tinha me mostrado a Alice em sonho, eu já falei isso pra vocês em live, que eu fui numa missa de cura e libertação. E eu tava grávida de 14 dias da Alice. E meu ventre se mexeu. E naquela hora eu repousei no Espírito Santo, e o médico e Jesus me mostrou que eu tava grávida de um bebê e que seria uma menina. Então a Alice, ela veio para completar, né, com chave de ouro a minha vida. Porém, né, claro, óbvio, como tudo que é bom dura pouco, depois que a Alice nasceu, eu não tive um puerpério difícil também, porque foi muito tranquilo. Graças a Deus, a Alice era muito calminha. Deus foi tão bondoso, porque o Lucas, ele era uma criança mais ativa e a Alice era muito calminha, né? Ela dormia a noite inteira, ela não me deixava nervosa, nada, enfim. E eu ganhei a Alice, e depois, com a pandemia,
a doença veio novamente. Então hoje, como eu estou, né? Estava tomando metotrexato há mais de um ano, e eu vou falar uma coisa. Eu voltei na reumatologista, eu estava com dores, e ela viu meus exames e ela falou que eu não tinha nada, que não era para mim continuar, que é normal. Quando eu fui para minha outra reumatologista, que é a que eu estou agora, ela já iniciou o tratamento com metotrexato, porque eu tava com muitas dores. Eu não conseguia mais segurar nada, né? Então a gente sabe o que acontece. Vamos lá. Agora falando para vocês diretamente. Quando vocês não fazem o tratamento corretamente, ou quando vocês se cansam e largam o tratamento de mão, o que acontece? A doença tá lá. Ela tá continuando fazendo o serviço dela, porque ela veio para acabar com as nossas articulações. Então, se você para o seu tratamento, automaticamente ela vai conseguir o que ela quer, que é acabar com as suas articulações. Então, assim, quando você começa, você fica sem tratamento muito tempo, você fica sem procurar um reumatologista. Gente, eu tenho seguidor aqui que tá aguardando a consulta do SUS e já faz mais de ano. Eu falo, pelo amor de Deus, vai procurar a defensoria, vai reclamar, faz reclamação na ouvidoria, não fica aguardando, porque ninguém tá nem aí pra você. Essa é a verdade. A preocupação é de você, parte de você. Porque senão ninguém tá nem aí. Eu assisti aquele documentário que eu falei pra vocês assistirem, que foi esses dias aí, que eu fui num evento sobre lúpus. E veio um testemunho e falou desse jeito. Quando você tá com uma gripe, você não tem nada, né? Você é saudável, você é sadio, você não tem nada. E aí você fica gripado, né? Aí você tem uma mãe que faz um chazinho pra você, uma tia que faz um xarope pra você, um marido que faz, fica deitadinha, tá com febre, toma um remedinho, toma um antigripal, fica aí tranquila. Quando você tem, né? Graças a Deus, eu sempre tive. Quando você tem uma doença crônica, que nem a nossa, que é uma doença assim, que você pode ter uma qualidade de vida, mas é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica, as pessoas se cansam, né? Porque assim, todo dia você vai estar com dor. Todo dia você vai ficar fadigada. Todo dia você vai estar com... que nem esses dias eu tô com dor na lombar. Então, tipo assim, pra outra pessoa que não tem o diagnóstico, pra ela é normal. Ela tá com dor. Sabe assim? Porque quem sofre é você, não são eles. Vocês entendem isso? Não são as outras pessoas que estão passando por isso. É você. Então, a dor é sua. A fadiga é sua, o cansaço é seu, não é da outra pessoa. Então a gente não pode, a gente tem que entender. Eu sei que assim, tem muitas pessoas aqui que sofrem por uma falta de rede de apoio, né? E a rede de apoio é o quê? É quando você precisar, você poder sentar, você poder deitar, né? Você poder fazer as suas coisas mais devagar, ou que a pessoa ajude você. E muitos de vocês não têm rede de apoio, isso é muito difícil e muito triste, sabe? Só que assim, você viver num relacionamento simplesmente porque você tá com uma pessoa e sofrendo aquilo, não, vamos virar a chave. Vamos virar a chave, porque a dor é sua, a fadiga é sua, e ninguém pode desmerecer isso. Apesar de não ser eles quem sente isso, né? A gente tem que ter empatia pelo outro. Assim como a gente vê uma pessoa, esses dias eu vi, até esqueci de postar, até gravei, andando na avenida aqui perto da minha casa de cadeira de rodas. E as pessoas paravam para ela? Não. Ela na faixa de pedestre, ninguém parava para ela. Então, assim, vamos começar, né? A gente tem que começar de algum jeito. E que comece pela gente, né? Que as pessoas, que a empatia tem que começar de alguém. Então, que comece por você. Se a outra pessoa não tem, problema dela. Já falei isso pra vocês. Diz mais respeito a elas do que de vocês. Você quer ser mãe? Você quer ter filho? Então, vá ter. Vá buscar seu reumatologista. Vai buscar informação com seu reumatologista. Olha, eu quero engravidar. E se seu reumatologista não tem empatia, não tem nenhuma, assim, sabe, jeito de falar com você, mude, nenhuma abertura, mude de reumatologista. Não fique... Gente, eu passei com 6 reumatologistas diferentes para achar que eu estou atualmente. Então, assim, acredite.
né? Tem pessoas boas nesse mundo, né? Não fique só com um reumatologista, porque tem gente que tá aqui tratando, gente, eu falei com uma seguidora que tá fazendo tratamento há 12 anos, ela quer ser mãe, e faz 12 anos que ela tá tratando, e o médico não muda a medicação, o médico não troca a medicação, o médico não faz nada. E eu falei pra ela, escuta uma outra opinião, né? Veja uma outra opinião, procure um outro reumatologista, um que seja referência, tente procurar. E se você vai pelo SUS, gente, eu já passei muito pelo SUS, muito, né? Eu já falei pra vocês do quanto que eu fiz, eu fui atrás, eu ia direto lá no HC, eu fazia tratamento no HC, eu quero uma consulta, eu preciso de uma consulta, vocês estão me negando, eu tô ficando doente, eu tô ficando pior, liga na defensoria, reclama, olha, eu preciso, eu tô ficando toda entrevada, põe a boca no trombone, vocês têm direito a isso, ao tratamento, vocês têm direito a ter um reumatologista, é direito de vocês. E se vocês estão passando por um reumatologista no SUS e esse reumatologista não tá nem aí pra você, pede pra mudar, reclame dele, faça ouvidoria dele, faz reclamação dele, denuncie. Gente, eu já denunciei tanto reumatologista pra vocês saberem, que não tava nem aí pra mim, que não ligava pra mim, que não ligava pra minha história, não queria saber. Tava mais preocupado com política do que propriamente comigo, entendeu? Então, assim, busque a melhoria para vocês. Não deixem de fazer tratamento pelo fato de vocês quererem engravidar sem estar com a doença bonitinha, quietinha, sem ela estar em atividade, né? Porque mesmo antes de você entrar em remissão, você consegue deixar a doença controlada, né? Não é porque você não está em remissão que você não pode engravidar, isso não existe. Você pode engravidar tomando medicamento, que nem aqui a Mi que falou. E outra coisa, remissão não quer dizer ficar sem medicação. Tem pessoas que ficam com a remissão sem medicamento, que nem eu com a cloroquina, e quando foi o metotrexato eu fiz o desmame, até parar de tomar totalmente o medicamento. Agora eu vou entrar em remissão novamente, estou entrando em processo, se Deus quiser. Espero, vou fazer exames amanhã. Mas é pra tentar, e vai ter, a médica falou, Juliana, falou desse jeito pra mim, tenha paciência, porque a sua remissão vai vir em doses bem devagar, em conta-gota, e tá tudo bem, só não fique esperando, né, que as pessoas, que o mundo faça um milagre, que você tenha um milagre, que apareça as coisas na sua frente, não vai aparecer, não vai atrás. Não se acomode com as coisas. Não se acomode. Deixa eu ver, que começa a rolar aqui. Ai, deixa eu ver. Troquei a hematologista, ele passou a medicação manipulada. Eu tomava... Você passa mal com metotrexato? Eu vomitava todos os dias. Eu não vomito. Não vomitava, né, na verdade. Mas eu senti um enjoo e uma fadiga que eu não conseguia levantar mais da cama. Então, eu estava associado com a tireoide, tá, gente? Porque eu tava em ajuste, né, da medicação da tireoide. E aí, não tava. Eu não conseguia levantar. Tava bem difícil. Esses filhos são uma bênção de Deus na sua vida. Muito obrigada, né? Glória a Deus, que além de tudo isso que você passou, você permanece levando alegria e leveza a todas as nossas vidas. Eu que agradeço por vocês na minha vida, gente. Vocês são demais. Vamos lá. E Lori, Lori, né? Que eu te chamei. Você continua tomando metotrexato ainda? Porque minha reumato preferiu tirar, tá? Ela preferiu trocar pro leflunomida que eu tô tomando agora. Eu troquei de reumatologista, ele passou medicação manipulada e não está adiantando nada. Piorei bastante, vou trocar de reumato. Exatamente, né? Na verdade, assim, você tem a opção o médico, assim, tem médicos que você fala assim, ó, doutor, esse medicamento não tá me adiantando. E ele não vai mudar, gente. A minha reumatologista de antes, ela tinha uma cabeça muito fechada. Ela falava, não, pra que você quer ficar sem corticoide? Fica com o corticoide tranquilo. Sabe? Tipo assim, como assim? Fica com o corticoide tranquilo? Por que eu não posso ficar sem corticoide? Nunca na minha vida. Tá certo, eu tomo dose baixa, eu tenho uma doença crônica, mas poxa, gente, eu tomo muito remédio. Eu já começo de manhãzinha tomando remédio da tireoide. Ai, gente, as crianças no fundo. Ai, meu Deus, consegui amamentar? Tive que parar com 4 meses, sofri e me culpei. Mas eu precisava retornar meu tratamento, porque tive o weight. Então, do Matheus, eu consegui amamentar até os
9 meses, mas eu tinha que tomar com remédio, precisava tomar remédio mais forte para as dores da artrose, porque eu não tava aguentando, tava muito difícil para mim, mas eu consegui amamentar até os 9 meses. Do Lucas eu parei de amamentar com 6 meses, também para iniciar o tratamento, porque eu tava sentindo dor, mas eu não estava com a doença descontrolada, tá, gente? Eu tava com a doença controlada, porém eu sentia muitas dores, muitas dores. Eu fazia exames e tal, e aí eu com as medicações, aí foi melhorando, tá? Mas porque eu fiquei muito tempo sem medicação. E da Alice, eu fiquei... Amamentei até quase um ano e um mês. Eu amamentei a Alice. A Alice foi a que amamentou mais, mamou mais. Mas não foi porque eu precisava parar pra tomar medicação dessa vez, não. É porque ela mesmo largou, porque ela também já tava uma bolinha e já comia de tudo. Euzinha, sou sozinha. Não tenho marido, filhos, mas tenho um Deus que sem eu merecer, me dá tudo que preciso, inclusive amizades assim como a sua, que me incentiva e me contagia com toda essa energia. Muito obrigada, Daisy. E com certeza você não tá sozinha, tem eu, com certeza. Estamos distantes? Estamos. Vamos nos encontrar qualquer dia, se Deus quiser, ainda vamos nos conhecer. Mas eu acho, gente, que a rede de apoio não é só no sentido de te ajudar a fazer as coisas, é no sentido de te compreender, é no sentido de entender que a sua dor é real, que a sua dor existe e é difícil, sabe? Isso é uma rede de apoio também. É você mandar mensagem pra mim, falar, Ju, tô com isso, eu não sei o que eu faço. Eu tô com muitas seguidoras aqui que a gente tá se conversando, que estão passando por situações difíceis. E a gente vai, e a pessoa começa a enxergar uma coisa diferente, a pessoa começa a ter ânimo, a ter um gás, assim, pra respirar, sabe? Então, assim, podem contar comigo sempre. Meu reumato foi um anjo, meu parceiro, a gravidez toda me deixou tranquila, foi um dos primeiros que mandei a foto do meu Gui. Quando nasceu, sou muito grata, e é isso mesmo, a gente tem que se apegar nesses daí e não soltar a mão nunca mais, né, Mi? Farei em junho, precisava estar 6 meses sem o metotrexato para engravidar. Estou fazendo os exames para entrar com pedido da Cínzia. Pelo SUS, porque cada injeção custa em média R$9.000. Nossa senhora, mas vai dar... e se você parou de medicação e ela não deu outro, você tá sem medicação para artrite desde junho, é isso? É isso que tá acontecendo? Eu acho que é por isso que você tá você tá com bastante dor, né, que você falou. Porque você tá muito tempo sem medicação, né? Desde junho, quase um ano. É isso, Lori? Me fala aqui, que eu quero entender. Você é maravilhosa, Ju. Estou aprendendo muito com você. Muito obrigada. Eu estou aqui à disposição de vocês. Mas o que eu quero muito que vocês entendam que é assim, vocês podem, isso não é motivo de impedir vocês de gestar, tá, gente? A artrite reumatoide não é. Isso daí não é motivo para impedir de vocês realizar o sonho de vocês. Pode vocês ter alguma outra coisa referente à parte ginecológica, mas a referente à artrite, se você tá com ela controlada, o ideal é isso. É você tá sem ela em atividade intensa. Por quê? No caso da Lori aqui, vou citar ela como exemplo. Então, você tá em crise por conta de estar sem medicação, porque você quer engravidar. Só que o que acontece? Quando você fica o tempo que você tá sem medicação, a doença, ela tipo assim, ela entende como se fosse assim, agora eu tô tipo, vou dar um respiro aqui, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então essas dores que você tá sentindo acentuadas são por conta da falta de tratamento, né? E isso é ruim. Por que seu médico quer que você comece o tratamento antes de engravidar? Porque é o que eu falei há pouco tempo, quando você ganha, né, o bebê, é natural de a doença querer voltar, a doença querer reativar. Por quê? Porque o emocional da gente fica muito fragilizado. Por mais que a gente tá em êxtase, né, porque tá com o filho, tem o filho lá, você tá cuidando do filho, tem aquela coisa de cheirinho de bebê que é gostoso, de estar aqui com você, pertinho de você, realizando aquele sonho. A gente fica muito frágil, a gente se sente muito, assim, sabe, perdida. Meu Deus, é um serzinho pequeno que depende de você. Eu tinha muita preocupação. Eu lembro que eu tinha medo de derrubar, que as pessoas falavam tanto, nossa, como que você consegue dar banho no seu filho com essa mãozinha pequenininha? E eu falava, e sabe aquela cobrança, e você se cobrar mais ainda, e essa cobrança te faz mal, sabe disso? Então, assim, primeiro de tudo,
fique com a doença, né, controlada. Isso daí só vai trazer benefício para você e pro seu bebê. Fique com a doença controlada. Minhas gestações foram até o final. Eu ganhei meus filhos com 39 semanas. O Matheus nasceu com 3,380 kg. A Alice nasceu com quase 3,5 kg. E o Lucas, que foi o mais miudinho, nasceu com 3,1 kg. Então isso não foi impedimento. Todos bem, todos sadios, todos maravilhosos, graças a Deus. Só na gestação da Alice que eu tive um problema no pós-operatório, porque meu útero estava muito fino e não voltava. Então eu tive um sangramento muito forte. Gente, eu me senti um nada naquele momento. Porque eu comecei a ver, eu tava com as minhas pernas paralisadas, né? Porque eu tenho cesárea, então eu fico sem sentir da cintura pra baixo. Começaram a me mexer de um lado pro outro, de um lado pro outro, colocar supositório no meu bumbum que eu nem senti. Ai, meu Deus, que humilhação! E com o braço todo sangrando. E aí eu lembro, na verdade, de quando eu olhei pro médico, eu só falei pra ele assim: arranca tudo, só salva a minha vida. E desmaiei, porque eu perdi muito sangue. Então, assim, esse meu pós-operatório, todos os meus pós, por mais que seja cesárea, eu fiquei muito bem. Do Matheus, no primeiro parto, meu primeiro pós, eu fui lavar banheiro. Eu achava que resguardo era de namorar. Pra mim, na minha cabeça, era isso. Então, eu fui lavar meu banheiro, porque eu ia fazer uma festa aqui, numa semana seguinte que o Matheus nasceu. Então, eu fui lavar banheiro. Minha sogra quase surtou. Quase que ela surtou. O do Lucas, eu fiz mais resguardo, mas, gente, eu saí assim, parecia uma modelo, desfilando, assim. Não senti nem dor, assim, da cesárea. Senti aquele incômodo, peso, claro. A barriga muito grande, né? Porque meus bebês eram pesados, mas eu fiquei muito bem. Então, assim, gente, eu desejo muito pra vocês que vocês realizem o sonho de vocês. Que vocês, assim, procurem sempre essa relação médico-ginecologista e paciente. A gente precisa desses pilares. É necessário para que vocês consigam ter uma gestação tranquila. Vocês precisam ter uma gestação assistida não só pelo ginecologista, mas também pelo reumato. Vocês precisam falar dessa vontade de vocês de gestar, né? Para ver o que ele pode trazer para vocês de melhoria, para que ele possa trazer para vocês um medicamento que vocês possam, como a Lori, né, tá aguardando para fazer a medicação. Só que, assim, vocês precisam estar bem, porque seus bebês vão precisar de vocês, o bebê de vocês precisa de vocês, né? Não deixe o tratamento de lado, não abandone o tratamento, por favor, né? Quando vocês estiverem desanimada, quando vocês estiverem tristes, me procura, né? Eu tô aqui para ajudar vocês, né? O meu estar aqui todos os dias não é só para vocês verem que, assim, é possível ter uma vida normal, possível ter uma vida feliz, é possível ter uma vida leve. É para mostrar para vocês que, assim, vocês podem ter tudo isso, na verdade, e sem ficar se culpando por ter um diagnóstico. Vocês não são culpados de nada. Né? A gente não é culpado de ficar doente, a gente não é culpado de sentir dor, a gente não tem culpa. Tira isso das costas de vocês, tira isso. Né? Ninguém passa pelo que você está passando, cada dor é específica de cada um. Né? Cada dor para você é mais forte, para mim é mais forte, e é assim, a gente tem que entender. Tá? Então, assim, se caso alguma pessoa, né, não entenda isso, né, na verdade, aí diz mais sobre ela do que sobre você, sabe? Vocês são fortes demais. Quem tem esse diagnóstico é forte demais. Então, assim, pega isso pra vocês. Quando vocês falam assim, Ju, você é muito forte. Não, todos nós somos fortes. Vocês também são fortes, porque não é só para qualquer um que tem esse diagnóstico, não. Esse diagnóstico é só para os fortes. Qualquer diagnóstico, seja a espondilite anquilosante, seja qualquer autoimune, é só forte que tem, só gente forte aqui. Então, assim, realizem o sonho de vocês, né? Não deixe ninguém, primeiro, tenha a doença controlada. Segundo, não deixe ninguém desmerecer o sonho de vocês. O sonho de vocês, e vocês podem e devem realizá-los, né? E deve ter isso dentro de vocês. Terceiro, junto com o seu reumatologista, veja o melhor. Se não está ainda com a doença em remissão, veja o melhor medicamento para você poder engravidar. Espere você ficar com a doença quietinha, controlada, para assim você poder pensar em gestar, porque assim é muito gostoso, é muito maravilhoso. Quem já é mãe aqui já sabe disso, quem não é ainda, é maravilhoso sentir seu bebê. Você poder saber que você pôde gerar aquele bebezinho.
sabe? Não se sinta incapaz por nada, né? Eu sempre falo uma frase aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu lembro, que eu tô meio emocionada. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É assim, nós somos capazes de tudo, né? Tenham sempre isso em mente. Vocês são maravilhosas, vocês querem ser mãe, vão buscar, tá tudo ok? Vai realizar seu sonho. Vai realizar, é que nem eu falo, agora que eu preciso fazer a cirurgia de adenomiose, que eu tô preocupada, claro que eu tô, é uma cirurgia, né? Então, assim, a gente fica preocupada, mas é pro meu bem, né? Eu quero ficar bem, eu quero melhorar, né? Então, busque isso pra você. Você que é importante. Não são os outros que são importantes, é você. Eu gosto de afirmar isso. Pra gente conseguir amar o outro, a gente tem que se amar primeiro. Senão a gente não consegue amar ninguém, né? Então, assim, se a nossa autoestima tá lá no pé, ninguém vai dar valor pra gente. Quem que vai dar se você não dá valor pra você mesmo? Tá bom? Eu queria muito agradecer vocês. Deixa eu ver se vocês mandaram mais alguma coisa, gente, que vocês são maravilhosas na minha vida, de verdade. Você é inspiradora. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos, verdade. Ela me respondeu super rápido. Ela é muito empática. Ai, obrigada. Pode contar comigo. Manda mensagem. Às vezes, gente, pelo amor de Deus, eu, graças a Deus, recebo muitas mensagens de vocês, assim, muitas mensagens, e às vezes fica lá embaixo. E aí eu não consigo. As mãozinhas não são muito rápidas. Mas a gente tenta. Você é uma bênção. Obrigada por tanto. Que Deus abençoe sua vida e sua família em abundância. Amém. Vinda longa e com saúde pra nós. Verdade. Descobri meu diagnóstico após meu primeiro parto. Achei que não poderia ter mais. Consegui após 8 anos. Ter uma linda menina, delícia, cerejinha do bolo, né? Ju, maravilhosa. Tati, um beijo, obrigada. Você é maravilhosa. Fabi, vocês que... Gente do céu, vocês vão me deixar aqui. Hoje eu tô vermelha. Ainda fiz uma otoplastia após ter minha menina. Otoplastia ou artroplastia ou otoplastia? Você é muito amorosa. Obrigada, Elisa, minha linda. Muito obrigada. Você é inspiração. Ai, gente do céu. Você é demais mesmo. Um beijo do tamanho do mundo. Muita saúde, que Deus te proteja. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou me despedindo daqui de vocês. Otoplastia na orelha. Ai, otoplastia. Eu tive uma otosclerose, que chama? Otosclerose? Que é na orelha, que é um outro assunto que eu quero falar com vocês, porque se vocês sentem zumbido, sabe? Eu queria saber de vocês, se vocês sentem zumbido, ou se vocês sentem aquele ouvido abafado, se vocês já procuraram otorrino, que é um outro assunto, né? Mas eu queria muito agradecer. Sou nova por aqui, mas estou adorando. Ai, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Espero que você goste do meu perfil. Meu perfil, assim, é muito, assim, feito para vocês, né? Totalmente. É o dia a dia da gente, de uma forma leve, feliz e alegre, que é como eu sou. O jeito que eu sou aqui, ó, eu sou em todos os lugares. Eu sou desse jeito, tá bom? Queria muito agradecer vocês, de verdade, de todo o meu coração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui não. Descobri minha artrite faz 1 ano, depois da minha 2ª gestação. Ai, Kai, você tá em tratamento? Você já falou comigo? Eu não lembro. Meu, foi vaidade mesmo, com um imunossupressor. Só basta a gente acreditar. Exatamente. Acreditar, confiar que vai dar certo. Queria muito agradecer vocês estarem aqui, terem permanecido aqui. Sejam muito bem-vindos quem chegou agora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Queria dar um beijo para vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada. E quem sabe estaremos novamente aqui semana que vem. Ah, essa semana acho que eu vou ter live novamente do Dia da Mulher. Vamos ver. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tá em tratamento? Depois da minha 2ª gestação. Tá em tratamento, já tá bom. Não abandonem o tratamento e contem comigo. Se ficarem chateadas por alguma coisa, manda mensagem que eu tô à disposição. Acredite, eu tô à disposição. Mexeu muito comigo, mas sigo firme. Pode contar comigo aqui, hein? Se der uma deslizada aí, me chama aqui. Der uma titubeada assim de tristeza, me chama, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um. Fiquem com Deus. Obrigada! Deus abençoe. Obrigada, Lisa.